Bolsonaro ele tem uma paranoia, faz muito tempo, desde antes de entrar na presidência, essa paranoia era alimentada principalmente pelo Carlos Bolsonaro. Hoje não mais muito, porque eles não têm muito contato, mas a paranoia segue, que é a paranoia de que ele pensa que todo mundo, inclusive aliados de primeira hora, vai traí-lo em algum momento. Vou falar, parabéns, Bolsonaro, que vão te trair, todos vão realmente te descartar, viu, Bolsonaro? Então, ó, paranoia boa essa sua, viu? Tá correto aí na análise. Pois bem, o que acontece é que o Bolsonaro, parte dessa paranoia, se voltou contra a Carla Zambelli. Vamos lembrar o que aconteceu no dia 29 de outubro de 2022. A Carla Zambelli foi no local onde acontecia um comício pró-Lula, com 200 mil petistas, e ela foi lá provocar. A primeira pessoa que chamou ela de espanhola, ela começou a perseguir o rapaz armado, ela caiu lá igual um pedaço de cocô no chão, aí depois ela pegou a arma e saiu atirando no meio da rua. Rendeu o cara num bar com mais de 30 pessoas ali, ela entrando armada. Aquilo pegou mal pro Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu a eleição, e aí, segundo o Bolsonaro, a culpa dele perder a eleição foi essa traição da Carla Zambelli. Ele, inclusive, acha que isso foi feito de modo pensado, ou seja, ela pensou, ela planejou fazer isso. Se ela planejou fazer ou não, eu não sei. Ou ela é a pessoa mais burra do mundo, e isso, a Carla já fez várias coisas que comprovam essa hipótese, ou seja, que fazem com que essa hipótese seja bem razoável, ou ela realmente, olha, não tem outra, ela também é a pessoa mais boa do mundo. Porque, olha, se isso foi pra trair o Bolsonaro, deu bem errado pra ela. Porque ela conseguiu perder apoio do Bolsonaro e vai acabar sendo presa de qualquer maneira. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro culpa ela. Então, quando começou esse caso do Walter Delgatti, o Bolsonaro começou a culpar a Carla Zambelli e ele começa a falar para os seus interlocutores, olha, é que a Carla, ela tinha essas ideias aí, a culpa não é minha. Aí ele usa, o Bolsonaro, os seus porta-vozes na imprensa, e ele tem muito porta-voz na imprensa, mas muito mesmo. Inclusive, para você ter uma ideia, você vê aí jornalistas que publicam em off informações que saem direto do Bolsonaro ou do Flávio Bolsonaro. Eles falam com o jornalista põe no UOL, na Folha, no Estadão. Esses dias aí, o Eduardo Bolsonaro me atacou, saiu matéria na imprensa. O Flávio Bolsonaro me atacou faz uns 2, 3 meses, saiu matéria na imprensa. Quer dizer, os caras conseguem plantar matéria na imprensa. Não sai matéria na imprensa e olha, o Thiago falou isso contra o Bolsonaro e revelou tal coisa. Nunca. Mas se o bolsonarismo me ataca, sai. Então veja, eles têm os porta-vozes deles na imprensa. A Jandira Fegali estava falando esses dias aí que, olha, o caso das joias tem um e-mail que mostra que o Bolsonaro queria recuperar as joias, ou seja, ele cometeu o crime, ele era o mandante do crime, a imprensa não publica essa matéria. E aí os jornalistas da grande imprensa aí dizem que não, porque não tiveram acesso ao e-mail. A Jandira mandou e-mail para eles, eles não falaram que não vou publicar. Você vê, estão blindando o Bolsonaro, muitos desses jornalistas. E aí ele usa isso para falar o seguinte, olha, não, a ideia foi toda da Carla Zambelli, eu não, hein, eu não. Tanto é que no começo, o Bolsonaro e a Carla Zambelli negaram que ele tinha se encontrado com o Walter Delgatti. Aí um fotógrafo da Veja mostrou a foto, não, tá aqui o Walter Delgatti entrando no Palácio do Planalto. Tá aqui ele saindo de um hotel em Brasília às 6h30 da manhã, 6h44 ele entra no Palácio do Planalto. Então sim, vocês se encontraram. 8h15, 9h15, 2h30 depois ele deixa o Palácio do Planalto. Quer dizer, ficou lá 2h30. O Bolsonaro estava lá. Como é que você não está negando? Então, você vê que ele usa, mas antes saía em off, que né, o Bolsonaro não se encontrou, aí depois viu que era mentira. Então agora ele está usando para tentar se descolar do caso. Não está adiantando. Não está adiantando porque uma coisa é ele tentar enganar meia dúzia de bolsominions, uma coisa é ele usar esses jornalistas, que é jornalixo, né, jornalistas vendidos para ele para plantar notinha, outra coisa é a investigação da Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal tem provas aí de que o Bolsonaro ordenou coisas para o Walter Delgatti. Então, diante disso, o Bolsonaro pensou o seguinte, olha, tem que jogar alguém aos leões. Então, entre gritos e pânico, ele xingou a Carla Zambelli de tudo que é nome, ele repetiu que foi a Carla Zambelli quem fez ele perder a eleição. Não foi ele matar 1 milhão de brasileiros de Covid, não foi. Não foi ele andar de jet ski, andar de iate, dar risada enquanto as pessoas morrem. Claro que não foi isso. Pô, não foi isso que fez ele perder a eleição. O que fez ele perder a eleição não foi que 133 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar, que é o nome bonitinho que a Globo deu para passando fome. Não foi isso. Não foi que ele estava aí esbanjando enquanto as pessoas passavam fome. Não foi que ele também falava, tá caro mesmo, e daí? Não. Foi a Carla Zambelli, a culpa toda da Carla. Veja bem, foi a Carla. Então, diante disso, ele falou, vamos jogar a Carla aos leões. Quem sabe eles fiquem saciados
com a carne espanhola de Carla Zambelli. Então, o Bolsonaro já falou com interlocutores que fizeram chegar ao Arthur Lira. Manda a Carla não é presa, todo mundo sabe, ela não é presa porque ela ainda é parlamentar. E hoje acontece uma coisa, sempre aconteceu uma coisa que é o seguinte, a lei para petista é um, para os outros é outra. Então, na hora de prender, sempre usa esse exemplo. O Delcídio de Amaral, que era um senador com mandato, com foro privilegiado, inocente, ele era inocente, lembre-se sempre disso. Aí a polícia ia lá e prendia e dane-se. Agora, na hora de prender uma criminosa desse porte aí, que é a Carla Zambelli, não, ela é parlamentar, se ela prender aí vai politizar o caso, aí vai ter que ter uma votação na Câmara para ver se ela continua presa, aí vai politizar isso, vai atrapalhar a pauta da Câmara dos Deputados, não pode. É assim. Se em vez da Carla Zambelli fosse um escândalo aí envolvendo qualquer petista, prendia na hora, dane-se o resto. Pois bem, então o Bolsonaro, sabendo disso, ele já deu a ordem e o Arthur Lira foi rápido no gatilho, viu? Mas recebeu, e não foi a ordem não, ele deu o aceno ali. Recebeu e já falou, então joguemos aos leões aí alguém. O Arthur Lira já está em dívida moral com a esquerda, porque ele falou que ia punir pelo menos 3 bolsonaristas que estavam cometendo crimes aí direto no Congresso Nacional. Então ele falou, já mato 2 coelhos. A esquerda para de reclamar, os parlamentares param de me encher o saco aqui no ouvido e parar um pouquinho pelo menos, acredita ele, e ainda agrado aí o outro lado que está descartando a aliada. Então o Arthur Lira acelerou a cassação do mandato da Carla Zambelli. O Bolsonaro se irritou com o Valdemar da Costa Neto porque o Bolsonaro sabe que vai preso, ele tem na cabeça dele que ele vai terminar preso, é por isso que ele chora tanto. E aí ele ficou bravo, porque quando o Valdemar da Costa Neto defende a Carla Zambelli, ele deu uma entrevista, falando uma coletiva, dizendo que aquilo é uma barbaridade, que não poderia ter essa operação contra a Carla Zambelli, que isso é isso, aquilo. Primeiro ele está ignorando as provas do caso, o Valdemar. Não deve nem ter lido a decisão do Alexandre, não deve ter lido ali o relatório da PF, nada. Segundo, que ele está defendendo quem o Bolsonaro quer jogar os leões. Aí o Bolsonaro brigou com o Valdemar da Costa Neto, falou que isso é mais um exemplo aí de inúmeros de que ele não está em sintonia com o Bolsonaro. Você não está em sintonia comigo, Valdemar. O Valdemar tenta sempre agradar o Bolsonaro. O Valdemar não quer perder uma deputada. Porém, o que o Valdemar da Costa Neto não percebeu é o seguinte. A Carla Zambelli está para ser declarada inelegível no TSE. Tem uma ação que mira o Bolsonaro e mais 70 pessoas. Essa ação deve tornar boa parte, não todos, viu, mas boa parte deles vai ter um mandato cassado e serão tornados inelegíveis. Aí o TSE vai ter que recontar os votos da eleição, porque esses votos nesses aí vão ser tornados nulos, porque os crimes foram cometidos antes da eleição. Os crimes de fake news, de ataque às urnas. Pois bem, o PL do Valdemar, que tem 99 deputados hoje, vai perder uns 10 deputados nessa brincadeirinha aí. Brincadeirinha é um crime, no caso. Vai perder uns 10, aí vão embora. E para o Valdemar o que importa é o número de deputados, porque ano que vem, quando tiver eleição para vereador, o fundo eleitoral, assim como o fundo partidário que tem todo ano, é decidido pelo número de deputados de um partido. Não de senadores, de deputados. Então o PL vai receber uma verba aí bilionária. Em 2026, para a eleição, também vai receber bilhão, aí, mais de 1 bilhão, para fazer campanha aí para os deputados e tudo mais, para a eleição. O Valdemar tá de olho nisso aí, gente, mas ele quer isso aí, custe o que custar. O Valdemar, 1 bilhão aí na mão do partido do cara, você acha que ele vai fazer o quê? O cara já tá pensando aí no que fazer com essa grana. Pois bem, se o partido dele perde 10 deputados, ele perde 10% disso aí, vai perder uma grana, uma nota preta, muita grana ele vai perder. Porém, se a Carla Zambelli é caçada antes, a chance dela ter um mandato cassado e caçar ela de maneira que reconte os votos e tudo mais diminui um pouco. Ela diminui muito? Não, mas diminui. Diminui, já vai estar caçada, já vai estar presa, então a urgência disso aí vai diminuindo. O Valdemar da Costa Neto não entendeu até agora. Prepare-se, mais um aí, homem-bomba contra Bolsonaro e agora contra Carla Zambelli e alguns generais aí que estão apavorados. Veremos. Falou.